não... Por lei há mais de 8 anos e não funcionava, né? E agora voltou a funcionar com o doutor Herman, que é um delegado da Polícia Federal, um especialista no assunto. Doutora Túlia Fernanda Garcia, que representa aqui o senhor Evaldo Cavalcante Monteiro, que é presidente do Conselho Estadual do Idoso. Doutora Túlia, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui representando o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Cumprimento o senhor deputado Edson Silva por essa iniciativa, deputado Heitor Ferre e deputada Raquel Marques, autoridades da mesa, e especialmente as pessoas idosas aqui presentes. E outros companheiros dessa rede de atenção tão comentada aqui, tão importante, que estão aqui presentes na audiência pública também. A fala da deputada Raquel Marques, eu acho que foi muito importante, porque trouxe uma análise, uma contextualização sobre todos os pontos do Estatuto do Idoso. Um dispositivo legal, um marco importante para essa luta das pessoas idosas, e que ela trouxe todo esse resumo dessa situação. Eu queria pontuar algumas questões a respeito do Ceará, né? E, antes de chegar na situação do idoso no Ceará, eu vou apresentar para vocês, contextualizar um pouco a questão do envelhecimento. Por favor, eu trouxe uma apresentação. É só para nortear a discussão. Pronto? Bom, eu sou Túlia, eu sou fonoaudióloga, sou gerontóloga, isso quer dizer que eu estudo a questão do envelhecimento, e há alguns anos, desde 2001, eu me envolvi nessa rede de atenção ao idoso. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a situação do idoso, para vocês conhecerem por que hoje espaços como esse são tão importantes e tão fundamentais para a discussão. O próximo. O envelhecimento sempre fez parte do ciclo da vida, né? A gente sempre acompanhou pessoas que chegavam à terceira idade, à longevidade, e isso sempre foi possível em todas as etapas da história da humanidade. Por que, de repente, espaços como esse ficaram tão importantes? Porque envelhecer, antigamente, ele estava determinado ou era entendido como uma questão individual. E hoje a gente vê como um problema social, né? Antigamente era comum algumas pessoas chegarem à idade mais velha, mas o mais comum era que pessoas jovens predominassem na população. Próximo. A gente vê histórias de envelhecimento e sobre a pessoa idosa nos textos bíblicos, a gente vê também na cultura popular, no folclore, nos povos da antiguidade. Próximo. Mas a demografia do mundo, o que isso está mudando? Isso significa que mais pessoas estão chegando aos 60 anos ou mais. E isso exige dos gestores, das pessoas que fazem as leis, né, dos parlamentares, uma atenção especial a essas pessoas, a vocês. Próximo. Muitas explicações, muitos motivos se estudam, né, justifica esse envelhecimento ou explica esse envelhecimento. As melhorias nas condições de saúde, as pessoas que saíram do campo e vieram morar na cidade, portanto, era mais fácil campanhas de saúde pública, como as campanhas de vacinação, e isso melhorou a qualidade de vida das pessoas. Próximo. Veja que, em 1981, não faz muito tempo, o Brasil possuía 6 idosos para cada 12 crianças de até 5 anos. Né? Não faz tanto tempo assim. E olha só a situação próximo. Clica aí. Em 2004, a gente já tinha 6 idosos para cada criança de até 5 anos. É muito impacto, é muita diferença.
Essa figura mostra a pirâmide etária absoluta do Brasil. Significa o número de pessoas no Brasil com as suas idades, homens e mulheres de 0 até mais de 70 anos. E veja que, em 1980, essa base dessa pirâmide ela era muito alargada, né? Significando muitos nascimentos e muitos jovens. E isso tem se transformado bastante. Veja o próximo. Esses são os dados, como será a nossa população agora, em 2010. A gente já tem um alargamento. Lá do ápice da pirâmide, já tem mais gente, mais pessoas no Brasil com 60 anos ou mais. Próximo. E isso é a previsão para 2050. Não é muito distante. Nós teremos muitas pessoas com 50 anos ou mais, muitos brasileiros com 50 anos ou mais. Será que nós estamos preparados para atender essas pessoas de 60 anos ou mais? Será que a gente tem perspectiva desse idoso do amanhã de ver um envelhecimento mais positivo no Ceará e no Brasil? E, olha, essa pirâmide ela não está de cabeça para baixo, não. Ela é assim mesmo, ela mostra as pessoas do Brasil de 80 anos ou mais e reflete esse grande envelhecimento. Portanto, as pessoas de 80 anos ou mais elas já têm demandas diferentes daquelas de 60 anos ou mais. Elas já exigem intervenções e políticas públicas específicas para ela e para os centenários também. Então, o envelhecimento ele não acontece da mesma forma para vocês que estão aqui, que vivem em Fortaleza ou vivem na grande região metropolitana. Acontece diferente para quem está em bairros diferentes das cidades, para quem teve uma história de vida diferente, oportunidades diferentes. E as políticas públicas elas têm que atentar para tudo isso. Próximo. Por que se discute isso hoje também? Algumas explicações, algumas justificativas ou algumas diretrizes que explicam a evolução da assistência à pessoa idosa, né, da atenção à pessoa idosa. O aumento da demanda em decorrência dessas alterações na população, quer dizer, o aumento das necessidades, o maior conhecimento sobre o envelhecimento. Hoje se estuda envelhecimento muito mais do que se estudava antigamente. Hoje a gente ainda tem um grande número de pediatras na saúde, por exemplo, na formação, um grande número de pediatras e poucas oportunidades de formação de geriatras. Isso reflete toda uma política também de investimento de recursos em ações para a criança, em detrimento dos recursos investidos na população idosa. Se busca também evoluir as questões de atenção à pessoa idosa por causa dos avanços de técnicas terapêuticas, de tratamentos, de medicamentos e modificação no perfil social. A sociedade está diferente, as famílias têm avós que antes a gente não tinha. Então, a gente tem a questão dos conflitos de gerações que precisam ser muito fortalecidos através de estratégias como estratégias intergeracionais, que são essas em que os idosos convivem com pessoas mais jovens. E, portanto, essa recomendação do Conselho Nacional do Idoso de que a temática do envelhecimento seja inserida nas escolas, em todas as etapas do ensino, é muito importante, porque a gente precisa fazer com que essa intergeracionalidade, esse convívio entre gerações, seja saudável e seja eficiente. Uma mudança no perfil econômico. Muitas pessoas idosas hoje elas são aquelas que possuem, as provedoras, elas que possuem o recurso para manter essas famílias e, ao mesmo tempo, ao ter esses benefícios, como a aposentadoria, o benefício de prestação continuada, vocês se tornam vulneráveis aos abusos financeiros cometidos por quadrilhas de estelionatários, como aquelas que estão sempre na televisão e nos jornais, que fazem a apropriação do benefício através de empréstimos, e até a própria família também, que é muito comum isso, né? E aí a gente tem, por exemplo, Fortaleza, a nossa capital, como uma das cidades de maior população idosa no Brasil, né? Um índice de pessoas de 60 anos ou mais muito significativo, abaixo somente de algumas grandes metrópoles ou de uma outra cidade. No Nordeste, por exemplo, abaixo somente de João Pessoa e Natal em índice de envelhecimento. Será que nós estamos dando conta dessa realidade, né? Isso é uma provocação. E aí surgem muitas dúvidas. Como fazer? O que fazer?
Será que posso fazer sozinho, né? E o idoso, como se sente, né? Sozinho também, desprotegido? Será que a gente fica no nosso mundo fechado, em nossa janelinha, ou a gente abre a janela das possibilidades, do trabalho em rede, de conhecer o outro e de fazer um tipo ideal de atenção ao idoso? O que é que o idoso quer, né? Fazer ser ouvido, né? Ser respeitado. E esse tipo de atenção ideal ao idoso significa diversos profissionais, entre médicos, sociólogos, pedagogos, advogados, vários profissionais, não só da área da saúde, arquitetos, devido à questão da acessibilidade, diversos profissionais atuando conjuntamente, trabalhando junto, com o mesmo objetivo, em suas áreas de competência, porque cada um tem sua competência, interagindo na área comum, que é em prol do envelhecimento ativo, do envelhecimento bem-sucedido, sem interferir nos outros, visando sempre a melhora dessa vida dessa pessoa idosa, um bem-estar psíquico, físico, emocional e social, e, especialmente, promovendo o protagonismo do idoso. O que é isso? É tornar esse idoso agente social, ator social. Ele faz, ele participa, vocês participam, vocês atuam, denunciam. E isso é fundamental, que vocês tenham nas mãos esse poder, né? Reconhecer quem são os bons parlamentares, quem atua no seu município, denunciar, participar, cobrar que conselhos municipais do idoso não sejam só de papel, mas que sejam atuantes. E aí, o que as políticas públicas devem ter de atenção, né, da pessoa idosa? Elas devem sempre prezar pela defesa institucional e social, pela vigilância epidemiológica e social. É fundamental que a atenção à pessoa idosa tenha sempre em vista esses pontos. O próximo. Por exemplo, quando a deputada Raquel Marques comentou sobre a importância do Estatuto dos Direitos Sociais e dos direitos básicos, ela também levantou a questão da participação social. O Ceará possui 184 municípios. Desses 184 municípios, nós temos implantadas, por fonte do Conselho Estadual, um levantamento recente, 119 conselhos municipais implantados. Será que todos esses 119 estão atuando corretamente, efetivamente? Isso é uma pergunta que somente quem está nesses municípios pode dar conta disso, né? Será que esses conselhos que faltam nesses outros municípios não saíram ainda por quê? Já que há tantos anos se discute isso, se faz capacitações nos interiores, se é uma deliberação da Conferência Nacional, enfim. É preciso lembrar também que o Ceará ele possui uma história importante nas lutas das políticas públicas para a pessoa idosa, que eu posso citar aqui a pessoa da Maria José Barroso. Mariazinha Barroso, ela lutou pela política nacional, ela trabalhou pelo Conselho Nacional na implantação do Conselho Nacional, e hoje a ACEP, a Associação Cearense Pró-Idosos, é reconhecida nacionalmente como de importante valor e de importante atuação na área das pessoas idosas. É uma associação de idosos, né, de reconhecimento nacional. Nós temos também o Fórum Cearense de Políticas para o Idoso, que é somente da sociedade civil e dos idosos, é muito importante também, e o Ceará está acolhendo o encontro nacional, agora em novembro, de todos esses fóruns, é uma agenda importante na área do envelhecimento. Sobre a saúde, deputada, você comentou, e a senhora comentou, e eu acho que foi muito importante, sobre a questão da falta de serviços intermediários entre a estratégia de saúde da família, né, que precisa ser capacitada para atender o idoso, até os centros de referência com distribuição de medicamentos de alta complexidade. Nós temos estratégias oferecidas ou pensadas como política pública que o Ceará ainda não dispõe, né, serviços importantes. Mas, em compensação, o Ceará possui, por exemplo, uma das primeiras faculdades de medicina a ter a disciplina de geriatria como obrigatória. Isso é uma questão importante aqui do Ceará, dessa nossa situação.
E também tem iniciativas importantes de formação dos outros profissionais que não são médicos, mas são profissionais de saúde, do social, na atenção ao idoso. As formações em gerontologia, que é muito importante também que coordenadores de políticas, coordenadores de serviços sejam formados na área, sejam gerontólogos, geriatras e que tenham capacitação na área. Também um ponto importante é a questão do cuidador de idosos. É fundamental, né? O cuidador profissional e também capacitações para o cuidador familiar, que também desconhece essa questão. Próximo. Veja aqui o cenário do Ceará, por exemplo, na assistência social, nós temos 250 CRAs, 46 CREAs, 29 instituições de longa permanência conveniadas, um centro integrado de atenção e prevenção à violência contra a pessoa idosa, o CIAPREV, que, inclusive, tem pessoas aqui do CIAPREV, algumas das técnicas, e faz parte de uma política nacional. Esse centro ele foi recém-implantado aqui no Ceará. – 29 catalogadas, conveniadas não. Sim. Está certo. 29 no cadastro, no registro. Isso, no registro do Conselho Estadual. E uma unidade de abrigo pública em Fortaleza, né? Que é a unidade. Próximo. Isso eu já fiz referência sobre o fórum, sobre os conselhos municipais, e também é importante apontar as promotorias, que têm um trabalho muito importante aqui. Próximo. Esses são os dados do Ceará. Pouco mais de 10% da população idosa cearense é idosa. São mais de 880 mil idosos no Estado, sendo 74% que vivem em zona urbana, em área urbana, e 26% em zona rural. E a gente tem outros dados, mas a gente pode passar. O Brasil, assim como o Ceará, ele possui um índice de desenvolvimento importante, vislumbrando a América Latina e Caribe, e é referência para as políticas públicas internacionais. Inclusive, o Brasil coordena hoje um grupo de trabalho para uma Convenção Internacional de Direitos Humanos, né? Eu acho que é uma questão importante que o Brasil está lutando, implementando aqui na América Latina. E qual é o desafio? O desafio é assegurar que o processo de desenvolvimento econômico e social ocorra baseados em princípios capazes de garantir a equidade entre os grupos etários, na partilha de recursos, direitos e responsabilidades sociais. A busca a luta do Conselho é que a gente consiga construir uma política baseada nos pressupostos da Organização Mundial de envelhecimento ativo, com participação social, saúde e segurança. São princípios das Nações Unidas. E a gente pode intervir em determinantes sociais, como acessibilidade, serviços, em determinantes comportamentais, como drogas, tabaco, enfim. E aí a gente tem o sonho, né, o projeto que a gente entende como de fundamental importância, que é a integração dos serviços e o trabalho em rede. Porque a gente precisa conhecer o outro. E aí a gente tem idoso, comunidade e família, e a intersetorialidade articulando desde essas políticas de assistência social quanto as políticas de saúde, numa ação articulada, porque a gente acredita que a gente só consegue trabalhar bem na área do envelhecimento se a gente trabalhar em rede, se a gente trabalhar com o outro e tendo o idoso como protagonista. Algumas estratégias de capacitação e saúde, mas eu posso passar. E um ponto que foi discutido aqui já na Assembleia, na audiência pública, a questão da violência contra o idoso, né? Que também a rede de enfrentamento ela só é possível se for articulada. Próximo. E aqui, o próximo, por favor, mais uma vez. Essa imagem simboliza um encontro organizado no dia 15 de junho, Dia Mundial de Enfrentamento à Violência, que aconteceu lá na Escola de Saúde Pública, uma ação da CESA, da SBGG,
E aí a gente tem alguns parceiros listados aí nessa imagem, como a Associação Cearense Pro Idosos, a Federação de Agentes Comunitários, a Defensoria Pública e muitos outros que a gente espera que o Ministério Público, e a gente espera trabalhar junto efetivamente e fortalecer essa rede. Próximo. Pode passar? Mais uma. A gente precisa que políticas públicas para o controle de fatores de risco e estímulo à vida saudável sejam implementadas aqui no Ceará. Precisamos também estabelecer indicadores capazes de identificar idosos de alto risco, que são entendidos pela ciência, pela área que estuda a saúde do idoso, como idosos frágeis, ênfase na promoção de saúde, acesso universal, assistência especializada e multidimensional e manutenção e reabilitação da capacidade funcional. Políticas públicas dependem de bases legais e justificativas para o seu estabelecimento. Entendemos que o Brasil tem um excelente conjunto de leis, portarias e normas para enfrentar esse rápido envelhecimento populacional. Entretanto, se administradores e gestores públicos não se conscientizarem que precisam se basear em dados confiáveis para que possam formular e implementar programas e serviços, os escassos recursos continuarão sendo utilizados de forma irracional e pouco resolutiva. Obrigada. Bom, nós queremos agradecer a participação da doutora Túlia Fernanda Garcia, que fala em nome do Conselho Estadual do Idoso. Eu, no momento em que saí aqui, quando a doutora Túlia estava fazendo a apresentação, todos os veículos de comunicação, órgãos de imprensa que nos abordaram ali, querem saber do compromisso dos parlamentares que aqui estão em levar para a Assembleia, para a discussão, a criação da Delegacia do Idoso, e nós estamos comprometidos com essa ideia. O Ministério Público Estadual já fez uma recomendação. Gostaria de ficar registrado isso. Claro. E o Ministério Público Estadual... Pode usar o microfone, doutora Rosa Lima. O Ministério Público Estadual, no final de 2007, elaborou uma recomendação ao secretário de Justiça, Segurança Pública, falando da necessidade da Delegacia do Idoso, com base em dados da violência. E ele nos respondeu que havia um plano da criação de várias delegacias, e, dentre elas, estaria a Delegacia das Minorias, que o idoso seria atendido e assistido na Delegacia das Minorias. E, numa audiência pública que aconteceu no auditório da Procuradoria, no começo desse ano, eu questionei como seria o atendimento do idoso numa delegacia que iria tratar de minorias, já que o idoso não era mais minoria, e não é, e não será. E eu gostaria de, aqui no parlamento, no local do povo, que é a nossa casa, de rogar aos parlamentares que empreendessem essa luta pelo idoso, porque a questão da violência do idoso, ela é patente. No início, eu ouvi a fala de Vossa Excelência falando sobre o idoso pobre. O idoso pobre, ele está sendo maltratado, ele é mutilado, ele é violentado em todos os seus parâmetros. Mas, infelizmente, isso não acontece só com o idoso pobre. Acontece com idosos que também têm condição financeira. Então, é o idoso de todas as vertentes que está sofrendo. Ele sofre em todo local, não só na residência, em todo canto. Então, a necessidade é uma delegacia especializada. Por quê? Porque a situação do idoso é diferenciada de um jovem, de um infante, de um cidadão. Ele precisa de um atendimento de um geriatra, ele precisa do atendimento de um psicólogo, de um terapeuta. Então, por isso, há necessidade de especialidade. E ele me respondeu na ocasião. Então, seria especializada todas as delegacias. Mas não é o caso. Nós devemos cuidar do idoso, porque o idoso já deu tudo o que ele tinha à nossa sociedade, e nós seremos idosos futuramente. Muito obrigada.
Se Deus quiser, né? Quem tiver a felicidade de chegar à idade da longa vida. A deputada Raquel Marques, ela recebeu aqui uma carta de uma pessoa de vida longa que está aqui conosco, e ela grifou textos da carta e gostaria de tornar público. Não é isso, deputada? Obrigado, deputado Edson Silva. Antes de tornar pública aqui a carta, eu queria também ainda complementar sobre o debate da questão das pessoas com dependência química, né? Porque nós também estamos bastante preocupados com essa questão e certamente atinge diretamente o idoso esse problema. E nós apresentamos um projeto de lei aqui na Assembleia, criando uma política pública de atendimento, né, ao dependente químico, né, que é a política pública que vai desde a questão da assistência na atenção primária, nos postos de saúde, nos CAPs, como as internações, as residências, né, e as comunidades terapêuticas, enquanto política pública do Estado. E nós conseguimos também aprovar aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, foram só 5 emendas aprovadas, e uma delas cria exatamente, no orçamento, né, recursos para desenvolver um programa emergencial pelo Estado em relação à questão das drogas. Né? Então, isso também já foi até aprovado aqui no orçamento. Mas aqui a dona Maria Laura Rocha dos Santos me pediu aqui que eu pudesse ler a carta dela, tendo em vista ser uma carta muito longa. Nós vamos só ler algumas partes, que eu acho que é importante também. A gente tem aqui um depoimento da dona Maria Laura como um depoimento positivo. A gente está tratando de tanta coisa negativa que acontece com o idoso, e ela traz aqui um relato positivo desse momento de vida. Né? Ela diz: me chamo Maria Laura, sempre morei em Mulugu, onde nasci, cresci e casei. Minha vida sempre foi marcada por muito trabalho. E aí ela fala, né, de que não teve oportunidades de estudar, mas que foi quando idosa que ela teve essa grande oportunidade. E isso também está sendo uma oportunidade importante para muitos jovens no Brasil inteiro, né? E foi através do programa Alfabetização Solidária, né, onde ela diz que sou muito grato por isso, pelo fato de que não sabia ler, né? Pois e teve essa oportunidade de frequentar a Alfabetização Solidária. Ela diz também: hoje posso dizer que vivo num mar de rosas, pois sou aposentada e o meu marido também. Né? Então, isso foi uma coisa importante. Agradeço ao governo por não deixar os idosos à margem dos seus direitos. Né? E também ela dá também um exemplo do programa de assistência ao idoso que acontece nos municípios, né? Incluindo aí os passeios, artesanato, o famoso forró dos idosos. Né? Então, essas ações que acontecem também no município de Quixadá também acontecem. Né? Isso, com certeza, tem resgatado a autoestima dos idosos, essa convivência comunitária. Então, ela termina agradecendo aos benfeitores do governo federal e também do município por tudo que nos é oferecido. Obrigado. Falar em forró do idoso, tem um município aqui no Ceará, chamado Ocara, que está se notabilizando por 2 grandes festas: a Festa das Almas e a Festa do Idoso. Né? Só na Festa das Almas tinha mais de 50 mil pessoas, e o clube fica exatamente em frente ao cemitério. Né? Aí vai a importância também do forró na vida do povo, principalmente o forró na vida das pessoas de longa vida. Bom, eu gostaria de chamar aqui a doutora Maria Criseuda Freire de Castro, que representa a gerente executiva do INSS, porque se há um órgão importante na vida de todos nós que trabalhamos, é a Previdência Social. E principalmente do idoso, do trabalhador rural, não é? E eu gostaria de, nesse momento, colocar em prática aqui uma questão. Se alguém for vítima disso aí, que se levante,
depois que falar, representante do INSS. São os chamados empréstimos consignados, cujo aposentado não fez e está pagando sem receber o dinheiro. Né? Esse é que é o crime. Né? O pior é que fez involuntariamente, não pegou no capital emprestado e está pagando as mensalidades. Doutora Maria Criseuda, por favor. Boa tarde a todos e a todas.